agora aqui, ó, a gente tem a Bíblia, a gente pode seguir isso como um manual. Sola Escritura. Martin Lutero, 5 sola dele lá e foi embora. Só que aí começa a vir algumas pessoas diferentes. Então aí eu trago uma visão assim, e o outro traz uma visão diferente. Eu tenho Anabatista, tenho São anteriores à reforma, mas reforma. Mas eles tinham os pensamentos Deles, mas Armínio. E isso foi começando a ser algo paralelo por conta da visão. Isso. E hoje, até hoje, principalmente depois agora com a questão da internet, que tem sido muito discutido ainda. Debate. E uns debates que sem a necessidade. Exatamente. A Bíblia pede para não entrarmos em vãs discussões. Esses são debates Sendo inúteis. Que é um corpo só. Debates inúteis. E o que acontece, no meu ponto de vista? Isso ele tem rachado a igreja. A igreja, ela não começa, o assunto é uma igreja saudável, então você começa a ver muitas pregações. Gente, minhas perguntas é muito longa, né? Eu não lembro nem mais do começo, né? O que você viu? Eu nem lembro. Olha a ideia. Ele já esqueceu já. Não. Vou chamar o Blake e vai lembrar o que eu tô falando. Aí o que acontece? Acontece esse racha com a igreja, onde eles falam assim, olha, nas primeiras coisas, ok, nas secundárias, tolerância e tal. Mas você vê que não existe um corpo fechado em relação a isso por conta da visão. A visão não começa a atrapalhar também? Então, isso que eu estou falando. Então, ela começa a atrapalhar. Mas se a visão ela é apenas a aplicação daquilo que eu entendo, ela pode ser revisada. Nenhuma visão pode ser escrita à caneta. Vamos usar essa expressão que é muito comum. Uhum. Ela tem que ser sempre escrita a lápis e apagada quando necessário. Porque ela é mutável. O que é imutável é a palavra. A minha palavra não vai passar. Então, o fundamento que nos mantém é a palavra de Deus. Isso não passa. A palavra do Senhor é a mesma ontem, hoje e eternamente. Ela não vai passar nunca. A visão, ela passa. Porque a visão é uma leitura do momento sociológico, do momento, da situação, das pessoas. Isso é visão. Quando você fala de Armínio, de Calvino ou de outra, ou até de Lutero, porque são visões soteriológicas distintas, você vai falar de interpretações desse fundamento. Essas interpretações, elas divergem, as três, as principais, elas divergem entre si, mas elas não são visões, elas são interpretações do mesmo conceito. Eu até botaria os batistas no meio aqui, em especial os anabatistas, mas não há necessidade. Você vê distinção na compreensão do mesmo fundamento, mas a gente está falando de soteriologia, não está falando de Bíblia apenas, né? É uma visão interpretativa. Ela não é uma visão no sentido de como a igreja age, mas ela é uma visão de como a igreja pensa. Até isso pode ser revisado, como em muitos momentos é. É possível que a gente questione e deveria ser, só que eu não posso transformar essa diferença em um obstáculo entre nós. Ela tem que ser uma forma de nós pensarmos de maneira livre, porque isso é importante, mas não de nos dividirmos. Uhum. E isso enfraquece a igreja, eu vou dizer igreja protestante, né? Para englobar todo mundo. Isso enfraquece, porque as pessoas dão ênfase para aquilo que nos difere, ao invés de valorizar aquilo que nos aproxima. A frase que você citou fala sobre isso. Nas primeiras coisas, ou nas principais, nós temos o mesmo pensamento. Nas secundárias, não há problema. Salvação pela graça. Mas isso é tranquilo. A gente é salvo pela graça, não há mérito nisso. Sim. Cristo é o único suficiente Salvador, não há outro nome para que sejamos salvos. Isso é o importante. Não, mas eu entendo que o livre-arbítrio... mas tá bom. O que é livre-arbítrio? Não, o arminiano tem livre-arbítrio, então eles aceitaram Jesus... E eles escolheram ser crente, mas a Bíblia diz, não é isso que o Armínio diz também, mas a pessoa fala que é. Não, mas aí o calvinista, eu não tenho livre-arbítrio, mas eu tenho livre agência. Eu escolhi a roupa que eu uso hoje. Tá bom, mas isso não é livre-arbítrio? Não, isso é livre agência, mas é a mesma coisa. Mano, não é. Livre-arbítrio para nós só se aplica à salvação. E a gente não pode ser salvo, é por graça, porque Deus é soberano, a gente não pode discutir isso. Querido, no fim das contas, a gente vai ser salvo pela graça? Se você participou ou não, se a graça foi preveniente ou não foi, no fim o nome de Jesus, o sangue de Jesus é a graça, não é por mérito próprio, mas é dom de Deus.
Se você entende essa peculiaridade mais específica da teologia, beleza, mas o que que muda? Aí o arrebatamento. É importante para saber se a gente é irmão. É pré, Então, pós ou meso. Querido, o importante é que a gente vá. Se o que eu entendo, porque eu gosto de estudar, eu acho que é pré e você acha que é pós, isso não nos torna diferentes. Isso nos torna diferentes em um assunto secundário, que no fim das contas não deveria ser importante. A gente ensina, a gente pode discutir teologia e isso enriquece o debate, mas não deveria ser suficiente para eu dizer que você não vai para o céu, você não é de Deus, você, sei lá, é uma seita. Só porque a gente diverge em pontos que no fim das contas não são tão importantes assim. Eu acho que isso tem que ser cuidado, se visto com cuidado, porque aí a visão assume o lugar da doutrina e nos faz diferentes. E aí ambos que escolheram a visão para fundamentar a sua própria expectativa de salvação acabam se tornando não participantes dela. São pessoas que apenas dizem crer, mas acreditam mais na opinião do intérprete do que no próprio escritor, que é inspirada pelo Espírito. E aí, para mim, é um problema. Então, eu lido bem com pessoas de igrejas tradicionais e tal, e para mim é muito tranquilo. Eu sou assim, tenho tatuagem, tenho algumas peculiaridades que talvez em uma igreja tradicional eles julguem errado. Mas, tá bom, esse julgamento é para membros. Isso não é elemento definidor de salvação. E as pessoas que vão para a sua igreja têm que obedecer mesmo. A gente não faz tatuagem, a gente só usa calça, sei lá. Aquele ajuntamento, ele tem suas regras próprias. Isso é regra social. Mas isso não tem nenhuma relação com salvação. E não pode ter. Se tem, a pessoa está substituindo a palavra por uma visão. Aí é perigoso. Tá saindo do fundamento. Está saindo do fundamento. E criando um conceito novo. A igreja não vai ser saudável, porque ela vai ser baseada em opinião. E para eu fazer minha opinião permanecer, eu vou ter que forçar as pessoas a se sujeitarem. Porque se alguém quiser pensar um pouquinho, ela vai se opor. E nessa oposição eu vou ter que calar o opositor. Aí eu expulso, excluo, coloco ele de canto, dou gelinho, sabe? Fica aí, ninguém fala com ele. Fazem isso porque não sabem lidar com o diferente. Porque aquilo que eu acredito é fundamentado na minha opinião e não na palavra. Quando é na palavra, irmão, tá aqui, ó. A palavra fala sobre isso. Então eu não vou julgar sobre algo que a palavra já disse. É fundamento. Sobre aquilo que a palavra não julga, e isso algumas pessoas têm dificuldade de lidar comigo. Ah, pastor, mas eu acho tudo que é opinião é bem-vindo. Mas nenhuma opinião é a palavra de Deus. Então a gente tem que ter cuidado. Ah, mas você não vai falar sobre... A Bíblia não fala nada pontualmente que você não pode. Não, eu não vou dar ordem nesse negócio, não. Não é a Bíblia falando, Não, mas eu acho que crente é assim, porque isso é um crente de verdade. O crente de verdade age dessa forma, fala dessa forma, visita tais lugares, não visita tais lugares. Falei, beleza, eu não concordo com isso, com isso, com isso, com isso. As razões que me levam a não beber é essa, essa, essa. Por exemplo, não, mas a Bíblia fala para não beber, então esse está o problema. A Bíblia não fala. Ih, mas isso vai dar uma polêmica. Mas vai dar polêmica. Pastor, Esse é assunto para mais de dia. você bebe? Não. Você concorda que beba? Não. Você estimula? É tudo não. Tudo que for relacionado a álcool é não. Uhum. Mas por quê? Porque no meu entendimento bíblico, eu não posso servir de pedra de tropeço. Eu não posso servir de escândalo. Eu tenho algumas razões que me levam a isso. Eu também tenho algumas razões diferentes. Que a Bíblia não diz que não no sentido imperativo, proibido. Ela fala que os beberrões herdarão o reino dos céus. Está falando de excesso de uso. Mas ela não é literal. E se ela não é literal, eu vou criar regra? Eu posso, para o meu ajuntamento social. E eu vou dizer, isso aqui é uma regra para o meu ajuntamento social. Eu não posso definir isso como regra bíblica. É uma visão e não uma regra. Uma igreja saudável tem que saber distinguir. E aí eu faço a adesão para aquela comunidade ou não, entendendo isso. Aí eles são abstêmios. Se são abstêmios, eles não bebem como comunidade. Eles não acham que beber está certo e eles não vão beber. Não, mas vocês estão errados biblicamente, porque a Bíblia estimula. Falar que a Bíblia também estimula é um excesso, é um exagero. Porque foram muito pontuais as citações, elas dizem respeito a uma condição, não é estímulo. Então, eu tenho liberdade para criar algo para a minha comunidade? Tenho, é uma regra social. Não posso falar, mas a Bíblia diz, isso eu não uso. Porque aí eu crio uma doutrina onde a doutrina não existe. Então eu não posso. Isso é uma igreja não saudável. Reger condições, estabelecer regras em conceitos que não são definidos pela palavra. Isso é perigoso. E as pessoas fazem isso.
Mas a pessoa que se sujeita a isso também, Mas vamos lá, geralmente é dos discípulos, né, das ovelhas, é por falta, às vezes, de conhecimento, né? Mais E, ou menos, porque a pessoa pode se sujeitar a isso porque ela gosta do ambiente, gosta dos irmãos, gosta da pregação, tudo é uma bênção. a comunidade Ficar tem sem... os usos e costumes. O uso e costume não é só vestido e terno. Não, exatamente. É isso que eu estou dizendo. Regra social, que o que eu estou dizendo é uso e costume. A comunidade tem usos e costumes. Então, esses usos e costumes têm que ser respeitados. Mas eles não podem ser tratados como lei bíblica. É uma regra social e não é um imperativo de salvação. Não salva ninguém. Mas é uma regra social que tem que ser respeitada. Somos abstêmios. Mas eu não concordo. Tem uma igreja ali que pode beber. Vai para outra igreja. Simples. Eu acho que deveria. Isso é ser saudável. Mas chegou a ter, assim, porque hoje ainda tá. Eu tô vendo, porque talvez para mim começa a aparecer muito assim em relação à internet sobre essa questão da bebida. ele chegou aqui com perfume de cevada. Não, meu outro tá cheio de cevada. Gente, explica. Você é a favor de beber ou não? Nada, nem Álcool bobão zero. nem bobão de licor. Isso aí, gente, Eu álcool tenho zero. meus motivos, como o pastor acabou de falar aqui, que não é uma doutrina bíblica, isso não é colocado como uma regra, mas algumas... Para salvação, só beber diz que é. Então, mas só que a bebida ela é o caminho para bebedice. Então, para mim, isso É já simples, basta. né? Eu não bebo também, nem estimulo. Nunca bebi, na verdade. Eu sou caretão desde sempre. Eu não bebo, já faz uns 15 anos quase. Eu fui liberto. Eu tenho 42 e nunca bebi. Né? Então, eu não apoio bebida. Eu não apoio as pessoas inventar a regra. O meu problema é esse, porque daí você concorda com cachaça? Não, eu não bebo, falo na igreja que não é para beber e pronto. Mas por quê? Aí eu explico. Mas eu não vou dizer que a Bíblia condena. Isso é muito específico. E na verdade, um tiro no pé, porque depois a pessoa vai falar assim, então me prova.